Bem-vindos ao podcast Conexão.edu. Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de uma forma ampla e abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também as experiências pessoais e dificuldades de viver e trabalhar no exterior. Eu me chamo Rodrigo Serrão e sou professor de Sociologia do Hope College, que fica no estado americano de Michigan. No episódio de hoje conversaremos com Wesley Penteado. O Wesley é professor de música na educação básica, ele é bacharel em música pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e mestre em educação musical pela University of South Florida, nos Estados Unidos. Atualmente ele estuda pedagogia na Universidade Paulista, UNIP. Há 14 anos, ele trabalha com educação musical em escolas internacionais, incluindo a experiência como professor no exterior. Wesley mora em São Paulo e é casado com a Ana Paula e tem 3 filhas. Bem-vindos todas e todos ao Conexão.edu. Eu tenho hoje um convidado que é também um amigo meu, pessoal, e a gente se conheceu na Universidade do Sul da Flórida, onde estudamos eu estudei de 2014 a 2020, ele vai dizer de quando a quando ele estudou, que é o Wesley Penteado. Wesley, seja bem-vindo ao Conexão.edu. Obrigado, boa noite a todos e todas. Será um prazer contar um pouco da minha jornada. Então, Wesley, eu falei que você estudou na Universidade do Sul da Flórida, né? University of South Florida, que fica na cidade de Tampa, na Flórida. Foi de quando a quando e como foi que você teve a ideia de ir para lá? Bom, eu estudei em Tampa entre 2015 e 2016. Foi um período curto de tempo, mas só que para chegar em 2015 e 2016 tem uma história bem longa por trás disso, né? Mas o período que eu fiquei na USF como estudante foi entre agosto de 2015 e quando eu terminei em agosto de 2016. Fiquei um ano como estudante. Ok, então antes da gente entrar nesse assunto e nos pormenores da sua experiência até chegar lá, me conta um pouco sobre você, me diga de onde você é, me diga também como foi, me diga de onde você é e me diga como foi que surgiu a ideia de estudar nos Estados Unidos. Bom, eu sou de São Paulo, capital, né? Eu nasci aqui, na verdade nasci em São Caetano, mas é a grande São Paulo, e morei a minha vida inteira aqui na cidade de São Paulo. Surgiu a ideia de estudar nos Estados Unidos em 98, quando eu era aluno da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Naquele momento, eu estava estudando teologia com foco em missões. E aí, eu, como sempre gostei muito de música, né, e hoje eu trabalho com isso, eu comecei a participar do coral da faculdade. E naquele ano, em 98, o coro fez um intercâmbio, não foi bem intercâmbio, foi uma excursão, na verdade, intercâmbio, desculpa, nos Estados Unidos. E por ser uma universidade, ou aliás, um seminário batista aqui, nós fomos em alguns seminários batistas nos Estados Unidos, 3 mais precisamente, e dali que surgiu o meu desejo de fazer o mestrado. Eu sempre tive isso bem claro, fazer o mestrado nos Estados Unidos, mas mudou muito desde então. Mas foi aí que começou o desejo, foi aí que me surgiu o desejo de estudar nos Estados Unidos. E para quem não te conhece, né? Então, você foi aos Estados Unidos com a sua família, né? E aí já entra algumas coisas que são muito peculiares a essa situação, né? Normalmente o estudante
como a última a estudante que eu entrevistei aqui, ela, tirando a questão dela ter nascido aqui nos Estados Unidos, mas ela participou de alguns processos que trouxe até aqui, mas que foi assim, ela não estava pensando em custos adicionais com dependentes, ela não estava pensando com questões de vistos para dependentes dela. Então, ela estava apenas pensando nela mesma e no que ela precisava para chegar até aqui, para estudar aqui, as questões relativas ao curso dela, né? No caso, ela está fazendo, né, um curso de bacharelado, mas era praticamente isso, e também a questão de ter uma bolsa, de ter também a ajuda financeira. No seu caso, você não somente veio fazer pós-graduação, não foi? Você veio fazer mestrado em música, mas também com família. Então, me conta aí quais foram as questões extras que você teve que se dedicar para conseguir trazer a família inteira para cá. Então, eu fui, né, como você já disse, eu fui casado com 3 filhas. Pequenas, né, naquele momento, elas eram bem pequenas. As 2 mais velhas estavam no elementary school, né, no ensino fundamental 1, e a menorzinha ainda era pequenininha, ainda não ia para a escola. Então, quando a gente começou a pensar em, de fato, ir como família, obviamente que a grande questão é a financeira, né? A grande como é que nós vamos fazer para nos sustentar nesse tempo lá. Então, a gente pensou muito nessa questão, né? Era o que muito nos impedia, né? Até a gente, porque também vem um processo até a gente decidir ir. E durante todo esse caminhar, durante todo esse processo, a questão financeira foi uma das grandes coisas, porque eu precisava, já saindo daqui, né, eu precisava de visto para todo mundo, obviamente, isso tem um valor, que não é muito barato. E aí, além disso, para ter o visto, eu precisava de uma comprovação financeira para 5 pessoas, não só para uma, mas para 5 pessoas. Então, isso aumentava o valor bem consideravelmente, né? Então, essa questão financeira foi a mais impactante. Teve algumas outras, assim, a questão familiar, a questão do convívio familiar, que a gente também ponderou a respeito, a questão da escola das meninas aqui, né, porque elas já estavam na escola, como é que seria essa transição, essa mudança, apesar de que no nosso caso é um pouco peculiar, porque eu trabalhava, ainda trabalho, né, quando eu voltei aos Estados Unidos, eu voltei para o mesmo local de trabalho, mas eu trabalhava numa escola americana, então as minhas filhas estudavam lá, então a questão da língua não era uma barreira muito grande, então isso acabou não sendo uma grande dificuldade nem para a gente, nem para elas, né? Então, isso foi uma grande coisa. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar também foi em relação à minha esposa, porque aqui ela trabalhava e ainda trabalha, mas lá ela ficaria em casa. Então, a gente também estava um pouco pensativo, né, como é que seria esse processo, como é que seria ela ficar em casa, apesar de ser uma coisa que ela gostaria, né, que ela desejaria, que era esse tempo de ficar em casa com a família, não necessariamente aí, mas enfim, mas foi nessa maneira que a coisa aconteceu. Então, isso também foi uma coisa que a gente ponderou. Então, a questão financeira, a questão familiar, a questão de mudança de cultura, apesar da língua não ser uma barreira, mas é um ambiente completamente diferente, e a questão da esposa que deixaria o trabalho para passar a ficar em casa. Então, todas essas coisas foi o que a gente precisou pensar bastante antes de tomar a decisão final de ir. Então, bom, pelo que você está falando, são várias questões que deveriam ser
negociadas em família, né? Para depois vocês decidirem tomarem os primeiros passos. Então, você veio, então a decisão em família foi de vir. Então, agora, quais foram os passos que você tomou? Então, pronto, agora a família decidiu, nós vamos. Então, quais foram os passos? Como é que você conseguiu, se você conseguiu a bolsa junto à universidade? Como é que foram os testes para fazer as provas de inglês, as demais provas, no caso, para pós-graduação aqui? Essas questões mais práticas, como é que foi esse passo a passo aí? Demorou o processo todo, foi bem lento, até porque nós não tínhamos pressa. Então, a gente foi mesmo passo a passo. Então, a primeira coisa foi a questão de documentos. Então, eu precisava de tradução juramentada de documentos, eu precisava, né, fui atrás da documentação da minha pessoal, né, porque como eu seria o aplicante e como um visto de estudante, então, a minha documentação acadêmica, eu fui atrás de tradução juramentada. Depois de tradução juramentada, eu mandei meus documentos para os Estados Unidos para ser feita uma equivalência, né, dessa documentação. Depois que eu recebi essa documentação de volta com a equivalência, foi quando eu comecei a pensar nas universidades especificamente. Wesley, eu vou te interromper bem rapidinho, só para que as coisas fiquem bem práticas mesmo. Então, você lembra o nome da empresa que você mandou os documentos, tanto para tradução, quanto para também a equivalência? Ou isso já faz muito tempo, você já esqueceu? Não. Para fazer a tradução juramentada, eu trabalhava, na escola onde eu trabalhava, por ser uma escola internacional, tinha lá uma pessoa que trabalhava com tradução juramentada, porque vinham professores dos Estados Unidos para o Brasil que também necessitava desse trâmite de documentação. Então, essa tradução juramentada foi feita através dessa tradutora que trabalhava na escola na época. Hoje ela não trabalha mais, mas na época ela trabalhava, então ela fez essa documentação acadêmica, foi ela que fez para mim. Agora, da equivalência, puxa vida, eu acho que era CES, eu acho que era o nome. Não vou lembrar, eu não vou lembrar. Então você fez tudo pela internet mesmo? Tudo pela internet. Eu tive que mandar, aliás, desculpa, não, eu tive que mandar, eu achei, fiz a inscrição pela internet, fiz o pagamento pela internet, só que eu precisei enviar os documentos físicos para lá e documentos originais. Então não adianta mandar, não podia mandar cópia, cópia autenticada, nada disso resolvia. Tinha que ser a documentação original, o que me deu um certo medo, eu preciso confessar, porque né? E aí? E se acontece alguma coisa no meio do caminho, mas graças a Deus não tive esse problema. Mas eu mandei todo o pagamento, inscrição, todos os detalhes eu fiz pela internet, mas eu precisei enviar o documento físico para eles, que era na Califórnia, isso eu lembro que era na Califórnia. E aí eles fizeram a equivalência e aí me mandaram o documento já pronto. Eu lembro que tinha opção de, se eu já estivesse aplicando para alguma universidade, eu já mandar direto para a universidade. Só que como naquele momento eu ainda não tinha muita clareza de qual seria o lugar, eu mandei para cá. E aí depois, um detalhezinho, que quando eu decidi, talvez eu tenha errado nessa ordem, porque se eu tivesse feito a escolha da universidade primeiro, já teria ido direto para lá e teria me economizado um pouco. Porque quando eu defini a universidade, que eles tinham todo o meu arquivo lá nessa empresa. Então, eu não precisei mandar de novo. Só que eu precisei pagar uma taxa extra para os caras mandarem a documentação para lá, porque eu também não poderia mandar que eu tinha. Tem que ser deles lá, envelope lacrado, né? Uma certa burocracia.
Mas então eu tive que pagar. Então, talvez, se eu tivesse escolhido a universidade primeiro, e aí depois ter feito o processo de equivalência, eu teria economizado um pouquinho. Não era muito, mas quando você pensa em dólar e real, já é uma diferença considerável. Não era tão grande assim como é hoje, mas era uma diferença já considerável. E depois você teve que fazer as provas de inglês e do GRE. Então, aí eu fiz. Depois aí eu comecei a olhar nas universidades. Aí eu comecei a olhar em algumas e eu apliquei para 2 universidades. Eu apliquei para a USF, né, University of South Florida, em Tampa, e apliquei para Boston University, em Massachusetts, né? E aí eu fiz a escolha e tal, e aí quando eu fiz, aí eu precisei fazer TOEFL, né? A prova de inglês, prova de conhecimento de inglês. Fiz, e aí mandei. Quando eu fiz a prova do TOEFL, aí eu já aprendi a lição com a minha equivalência, então eu já fiz o TOEFL pagando para ir já para determinada universidade. Então eu acabei economizando um pouquinho isso daí, porque eu já mandei para as duas universidades. Então eu tive que fazer a prova de inglês. Mas eu decidi, vendo a questão de preços, e aí foi uma coisa interessante. Foi uma das coisas que me fez decidir aí para Tampa. Primeiro, o programa que eu estava achando bem interessante, mas esse é um outro tópico, tem muita coisa para falar desse programa também, mas conversei com um amigo meu aqui. Na verdade, a esposa dele trabalha comigo até hoje. E conversando com ele e tal, e aí eu falei assim, cara, tô pensando em ir para os Estados Unidos, estudar, tô pensando em ir para a USF. O cara falou, não acredito, eu fui para lá também. E ele estudou também, fez mestrado, e também foi com família, só que já ele tinha ido no 2003, 2004, alguma coisa assim. Com 2 filhos bem pequenos, um de 2 aninhos e uma menininha recém-nascida. E aí ele começou a me contar algumas coisas e falar assim, olha, comigo aconteceu assim, existe essa bolsa, existe esse caminho, tal. Aí como o cara já começou a me contar algumas coisas, eu acabei, então, definindo que eu iria concentrar mais esforços na USF. Então, apesar de começar um processo em Massachusetts, eu nem concluí o processo lá. Eu nem fui até o fim para saber se fui aceito ou não. Ok, então, no caso, você fez a prova do TOEFL, já mandou direto para a USF, mas não teve, então, não necessitou a prova do GRE. Não necessitou. Para a USF, para o mestrado em música, né, Music Education, para o mestrado não precisava. Se eu continuasse para o doutorado, eu precisaria. Mas uma coisa interessante que a gente está falando dessas etapas, eu, como decidi levar apenas o processo da USF, então eu não sei como seria o processo de Boston, mas foi muito legal, eu gostei da plataforma de aplicação da USF, porque não é tudo de uma vez, não naquele momento não era tudo de uma vez, eu não sei se ainda é assim, mas conforme você ia colocando os documentos que eles iam pedindo, eles iam liberando etapas seguintes. Então, isso me ajudou na questão da organização. Então, assim, eu enviei documentos pessoais, documentos acadêmicos, que foi a primeira coisa. Aí a terceira etapa foi o TOEFL, né? E aí depois aí eu mandei histórico, currículo, né? O meu currículo profissional. E aí depois que veio a questão da aceitação, né? Se eles me aceitavam ou não. E aí que eles foram abrindo as outras etapas, né, do processo. Aí a parte de visto, a parte financeira, tal.
Mas essa primeira etapa foi, basicamente, foram meus documentos pessoais, documentos acadêmicos e TOEFL, não precisava do GRE. E, né, aquela conversa com meu amigo a respeito de bolsa, que me fez decidir ir para a Tampa. Então você então recebeu a sua carta de aceitação, ainda sem ter a finalização financeira aí para continuar o processo. Você Sim. ia tentar depois que chegasse lá. A questão financeira, assim, eu tinha uma parte do dinheiro. Foi meio doideira, assim, né? Meio na loucura. Porque aconteceram várias coisas. Primeiro, eu tinha uma parte do dinheiro que era necessário. Aí a gente tinha... Eu pedi para um amigo meu assinar, né, como sponsor, né? E a gente estava contando com algumas coisas que aconteceriam aqui no Brasil, a respeito de um imóvel que a gente tem aqui. O que não aconteceu, e aí teve uma mudança política, inclusive econômica do Brasil, o dólar disparou e a gente só tomou prejuízo porque tudo a gente tinha era em real. E aí, bom, mas enfim, mas a questão aí então foi o processo financeiro, mas a questão de bolsa, eu só concluí quando eu cheguei lá na USF, depois de aceito, depois com visto, depois de estar lá na universidade, foi quando eu consegui bolsa, porque eu fui para lá como aluno internacional. Full tuition, né? Lá o preço lá em cima. Então você recebeu o seu I-20, né? O I-20. E aí você teve que levar esse documento ao consulado. E aí, para cada dependente, você tinha que provar uma quantidade X de dinheiro, não é isso? De dinheiro. E pagar uma taxa para cada um, né? Para cada um, exatamente. Pagar uma taxa para cada um. Então, para 5, nós pagamos $150 na época por cabeça. Uhum. Então, éramos em 5, então... E você fez a entrevista em São Paulo mesmo? Fiz a entrevista em São Paulo, mas foi muito fácil a entrevista, porque como todo o processo foi feito através da universidade, depois que eu recebi o I-20 foi que eu dei entrada no visto em si, no consulado americano aqui em São Paulo. Uhum. Até então, toda a tratativa era direto com a universidade. Quando a universidade me mandou o I-20, foi que aí então eu fiz a aplicação para o visto em si. Aí fui no consulado, e aí fui eu e minha esposa, as meninas não precisavam, né, porque eram menores, mas foi eu e minha esposa, aí fizemos uma entrevista assim muito rápida, foi coisa assim de 5 minutos. Nós ficamos mais tempo na fila do que na entrevista em si. Isso foi em 2015? 2014 foi a entrevista. 2014, ok. 2014. E o programa começava em 2015? O programa começava em 2015, começava em agosto, né? Eu comecei no fall de 2015. Ok. Aí vamos agora pensar agora a sua chegada aqui e como é que foi esse início, né? Porque aí você tem que pensar em moradia para você tem que pensar em escola para as crianças e você tem que pensar nas suas aulas, né? Sim. Então, como é que foi esse processo aí? E eu sei que teve ajuda de outras pessoas também, mas como é que foi o início aí? Cara, foi muito difícil, foi muito duro, assim, o que aconteceu foi assim, eu sabia um pouco de como funcionava a questão escolar, né, então eu sei que você olhava, escolar que eu digo para as meninas, né, então eu olhava no site, por exemplo, né, de Hillsborough, que é onde é localizado Tampa, né, no condado lá de Hillsborough, e procurava escolas com uma pontuação melhor. Só que, qual que era o problema? Me botava em bairros com um preço de aluguel maior. Aí eu ficava, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? Por fim,
eu saí daqui do Brasil já com um apartamento alugado em Tampa. Como é que foi essa proeza? Foi o seguinte, eu era de uma igreja aqui em São Paulo, uma igreja batista aqui, que nessa igreja tinha um pastor, que ele ficou muito próximo da minha família, né? E ele foi embora para os Estados Unidos para trabalhar com uma igreja de brasileiros em Orlando. Ficou muito tempo lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, ficou mais um tempo no Brasil, depois voltou de novo, mas o fato é que ele conhecia uma pessoa que era de Alagoas, de Maceió, que ele trabalhou em Maceió uma época, então ele conhecia essa família, e essa família de Maceió morava em Tampa. Então ele me pôs em contato com essa família de Maceió, em Tampa, para que eles me ajudassem na indicação de corretor de imóveis, né, para me ajudar a escolher um lugar. Por fim, pensando na questão da localização da universidade e na localização de uma escola para as meninas, nós escolhemos um bairro lá para a gente morar. Então eu saí daqui já com o contrato feito. Não concluído, porque tinha um pré-contrato só. Então, quando eu cheguei lá, foi que eu finalizei o contrato de aluguel. Então, quando eu cheguei, eu fiquei umas 3 semanas em Orlando, na casa dessa família, né, desse pastor, até que a gente conseguisse fazer a mudança de vez para Tampa, porque até o apartamento estava passando, tinha saído uma pessoa, né, uma família, também de estudantes, e eles estavam ali reformando algumas coisas antes da gente poder entrar no apartamento. Então demorou umas 3 semanas aí para a gente terminar a questão do contrato de aluguel e também a questão para o apartamento ficar pronto para a gente entrar. Mas você chegou a enviar algum dinheiro do Brasil para os donos do apartamento? Sim, eu esqueci o nome daquele negócio que é um cheque que você faz aí. Travel check? Não é travel check, é que você paga até coisa com aquilo. É um chequinho que você compra no supermercado, é isso? Isso, essas coisas. Eu esqueci o nome. Mas a gente. Só que eu não poderia fazer isso daqui. Então, é um money order. Isso, money order. Isso. Ordem de pagamento. Isso. Na época não dava para fazer daqui, hoje dá. E aí, esse meu amigo de Orlando fez um para mim, mandou lá para o condomínio, e aí eu mandei o dinheiro para ele poder pagar. Mas eu precisei, sim, teoricamente, mandar um dinheiro para que fosse feito esse money order para segurar, né, o contrato. Então, no caso aí, você se beneficiou de uma família que já morava nos Estados Unidos, fazendo essa ponte com o inquilino, com o dono do apartamento. Sim. Então, você não recomenda que a pessoa mande sem ter alguém lá que possa estar junto e trabalhar com essa pessoa, sendo essa ponte já no local? Eu acho arriscado. Eu acho muito arriscado. Eu não faria. Eu só fiz porque foi ele que fez para mim, né? E tinha essa ponte. E quem tinha conseguido, inclusive, o corretor, foi essa família que ele conhecia, da família de Maceió. Então acaba que gera esses contatos, né? Assim que fazem a diferença. Interessante, porque no meu caso, eu cheguei, acho que um ano antes, eu cheguei em 2014, ali em agosto, eu cheguei em julho, mas eu também estava procurando casa, né, o apartamento, com a Adriana, e eu tenho uma filha também, pequena, e eu estava assim, quando você olha pela internet, tudo é muito lindo, né, tudo é muito arrumado, tudo é muito novo, mas a realidade é outra. Você sabe que ali o que está na internet, eles colocam os apartamentos que foram renovados, mas não também são os mais caros, não é a média, né? Sim. Então e também você não conhece
a vizinhança. Por mais que você consiga ainda entrar no Google Street View ali e olhar, mas você não vê a vizinhança em ação. Você vê ali um momento e não captura nada em relação ao local. Então, a Adriana se beneficiou, e no caso a gente, né, como família, a Adriana tinha uma amiga de infância morando em Tampa. E ela pegou uma lista de apartamentos que a gente estava olhando e, assim, com muito amor e assim, com muito, como é que eu posso dizer, com muita boa vontade mesmo de ajudar. Ela saiu em complexo em complexo de apartamentos olhando para nós e no final disse que nenhum prestava. Que a gente deu a lista para ela, ela disse, não, nenhum desses é bom. E aí, quando a gente chegou, a gente conseguiu né, olhar novamente com ela, porque a gente ficou na casa dela, então a gente já não estava mais com aquela pressa de pegar um apartamento logo de cara, e achamos um que a gente ficou basicamente os 6 anos morando lá. Então foi assim, você tendo alguém no local é de fato uma ajuda enorme. Então, a gente não conhecia ninguém em Tampa, a não ser essa indicação dessa família de Maceió, né? Na verdade, a esposa era de Maceió, o marido era de Minas Gerais e os filhos nasceram aí nos Estados Unidos. Aquela coisa típica, assim, né? Os mineiros que foram para Massachusetts e aí cansaram do frio e foram para a Flórida. É uma história assim, bem comum até. Mas o fato é que hoje, assim, eu não me arrependo de ter falado com eles, porque acabou sendo muito bom para a gente o lugar que a gente foi morar. Porque se fosse em outro lugar, talvez a gente tivesse maiores problemas financeiros. Mas, assim, essa família, eles eram, mesmo aqui no Brasil, mesmo lá em Maceió, eles eram de uma classe social mais avantajada, né? Melhor do que a minha, aqui em São Paulo. E lá nos Estados Unidos também, eles já estavam estabelecidos lá há muito tempo, já eram cidadãos americanos, eles tinham... era uma família que era dona de um restaurante, ainda era um pequeno negócio, mas eles tinham uma situação melhor do que a minha, mas não só a questão da situação, a questão deles serem de uma classe, mas de um nível financeiro melhor do que o meu. Então, quando eles foram atrás desse corretor, eles foram pensando no nível financeiro deles. E aí isso acabou sendo ruim, porque a gente acabou pagando um valor de aluguel mais alto, mas assim, né, depois, não sei se vai chegar nisso, mas tem uma história por trás desse apartamento aí que acabou sendo muito bom pra gente. Ah, tá. Bom, a gente pode chegar nessa história agora, se você quiser. Você quer voltar na universidade e falar de bolsa, de todas essas coisas, ou você quer falar da parte familiar primeiro? O que você... Então, vamos voltar para a universidade, então. E aí a gente depois entra na parte familiar. E aí entra também na questão da escola, tá bom? Como que você faz para pegar a escola aí para as crianças. Então, você chegou nos Estados Unidos e foi começar a estudar. Como é que foi lá a sua adaptação? Como é que você percebeu as diferenças entre a Universidade do Brasil e dos Estados Unidos, na sua área, claro, e como foi que você, assim, conseguiu ou tentou, ou pleiteou uma bolsa? Tá, eu vou começar da parte da bolsa primeiro, tá? Vou começar respondendo de trás para frente sua pergunta. Tá bom. Porque, assim, o que aconteceu foi que essa questão financeira tomou um volume tão grande na nossa vida, de preocupação, né, de ansiedade, assim, de resolver isso, que quando eu cheguei aí, eu fui direto atrás de resolver isso. E eu lembro da conversa que eu tive com esse meu amigo aqui, que estudou na USF também, estudou arquitetura lá. E ele falou assim, olha, existe um programa de bolsas para latinos. Uhum.
Que o que acontece é o quê? Você consegue automaticamente, é uma coisa, ele até me mostrou, ele me mandou e eu lembro que eu cheguei com o papel na mão, assim, lá na universidade. O que aconteceu foi que ele falou assim, olha, tem essa bolsa para latinos, que é um programa, na verdade, do governo do estado da Flórida, que só vale para pós-graduação, ou mestrado ou doutorado, para bacharelado não vale. Que se você conseguir uma bolsa, um scholarship de pelo menos $500, você passa a pagar a sua universidade, pagar os seus estudos com o preço de residente. Que o que acontece? É muito diferente. Eu fui para pagar como aluno internacional, então me lembro bem claro disso. O valor do semestre para aluno internacional ali, no curso de música, seria $10 mil. Tuition, né, o FII, aquela coisa arada toda, seria $10 mil. E eu teria que pagar na primeira semana de aula. Chegar lá, ou primeira, segunda semana de aula, sei que era um prazo curto, para eu chegar com toda a bomba na mão lá, né? Pagar tudo uma vez. Quando você consegue pagar como residente, o valor cai muito. Então, saiu de $10 mil para $3.300, $3.400. Então, é uma diferença absurda, assim, né? Residente da Flórida, né? Residente da Flórida. Porque lá, dependendo de cada estado, eles dão descontos se você é residente do estado e estuda numa universidade pública. Isso. No caso, sim, eu residente de Flórida, né? E eu estava numa cidade pública, eu estava na universidade pública. Pública nos Estados Unidos se paga também, é diferente no Brasil. É diferente da escola pública no Brasil, da universidade pública, que é totalmente financiada pelo governo, aí não, mas enfim. Estava num sistema público de educação. Então, o que aconteceu? Esse cara falou assim, você precisa $500 de qualquer jeito. Aí, eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei em Tampa, na verdade, passou o nosso tempo de Orlando, o apartamento ficou pronto, nós fizemos a mudança para Tampa. Chegamos em Tampa com aquele monte de mala na mão e tal. E aí, no dia seguinte, eu liguei para a universidade, porque eu tinha recebido uma comunicação, que é assim, né, um e-mail da universidade dizendo, olha, o professor tal é o seu orientador, você, assim que chegar, né, entre os dias tal e tal, liga para a secretária dele, no número tal, marca uma entrevista com ele, porque ele vai definir a sua grade de estudos. E aí, nossa, cara, tem tanta tanta história, velho, tanta história. Mas aí eu liguei para ele, liguei para a secretária dele. E aí ela falou assim, olha, ele tá aqui, tá em férias, né? Tá no verão ainda, tá bem tranquilo. Você quer falar com ele agora no telefone? Eu falei, quero. Aí ele me atendeu. Aí ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Wesley, tal, não sei o quê. Qual é o seu número, tal, né? Aí ele olhou lá, procurou. Ele falou assim para mim, a primeira coisa que ele falou para mim, o que você está fazendo aqui? Cara, eu gelei, eu falei, como assim o que eu estou fazendo aqui? Ele falou assim, não, mas o programa de mestrado em educação musical, que era o que eu fui fazer, é todo online agora. Eu falei, mas como assim? Aí, cara, me deu um desespero, cara. Eu fiquei desesperado. Fiquei, assim, apavorado. Eu lembro que a gente não tinha nada em casa, eu estava sentado no chão, assim, encostei na parede e falei, meu Deus do céu, e agora? Aí ele falou assim, faz o seguinte, vem aqui, era de manhã, ele falou assim, vem aqui à tarde, que nós vamos conversar. Tá bom. Aí, quando eu cheguei lá, aí ele me contou a história, o que tinha acontecido. A escola cometeu um erro comigo. Porque realmente o programa tinha mudado para 100% online. Só que eles me aceitaram para fazer aluno, para ser no campus. E nem tinha mais o curso lá. Tanto que eu não tinha uma turma. Sabe? Eu não tinha uma turma.
Será quem era essa turma? Eu não sei, porque eu fiz aulas com alunos de mestrado, mais de outras áreas, eu fiz aulas com alunos de doutorado em uma matéria, eu fiz com aluno de doutorado, eu cheguei a fazer matéria, inclusive, com aluno de bacharel, uma matéria também, então era uma bagunça, cada dia eu estava num lugar. Mas, enfim, voltando na minha conversa com esse professor orientador, aí ele falou assim, olha, então a sua grade, a gente vai ter que se ajustar aqui, e ele falou assim, isso vai ser uma vantagem para você, porque você vai escolher o que você quer fazer. A faculdade vai trabalhar com você nas coisas que te interessam. Eu falei, interessante isso. Aí ele explicou como seriam as matérias, explicou o que era, o que não era, tal, a sua grade, minha grade, você vai começar aqui, essa vai ser a primeira matéria, o professor tal. Aí ele foi falando um pouco de cada professor e tal. Nisso ele me levou para andar no prédio de música, que era sensacional. O prédio de música era sensacional da USF, era assim, muito bom. Era novo, assim, sabe? Com muito patrocínio. Então era assim uma coisa fenomenal. Muito diferente das universidades que a gente tem aqui, mas essa também é outra coisa. Enfim, quando terminou esse passeio lá pela universidade, esse tour pelo prédio de música, ele falou assim: você precisa de mais alguma coisa? Você quer saber de mais alguma coisa? Até então eu não tinha falado de dinheiro, era só a parte acadêmica. Aí eu já cheguei com os dois pés no peito, né? Eu falei assim, olha, eu preciso de uma bolsa de $500, eu não tenho dinheiro, eu preciso me qualificar para esse programa de latinos, só que para isso eu preciso de uma bolsa de $500. Aí ele falou assim, olha, bolsa eu não posso te dar, eu posso te mandar para uma pessoa para você conversar, que é o coordenador do curso de música. Aí marcou uma reunião com o coordenador do curso de música. Sentamos, aí nesse dia, coordenador do curso de música, sentou o cara lá, esse coordenador, um senhor, outros professores da área, ele falou assim, conta a sua história. Ele falou assim mesmo, conta a sua vida aí. Aí eu comecei a contar, né? Aí eu falei, quando eu era pequeno lá, não sei o quê. Não, brincadeira assim, mas eu comecei a fazer um dramalhão todo lá, assim, não de chorar, essas coisas, mas fui, né, contando uma história meio para sensibilizar o coração da gringaiada. Falei assim, eu preciso de uma bolsa de $500 para ele falou assim, $500, como é que funciona? Eu falei, $500 por semestre. Por ano, na verdade, precisava ser por ano. $250 por semestre. Era relativamente pequeno, né? Um valor pequeno. Uhum. Aí ele falou assim, tá bom, vou pensar no que eu vou fazer. Passado alguns dias, já tinha começado as aulas, e eu ficando desesperado, porque a resposta não vinha, e se não viesse até determinado dia lá, eu teria que pagar o valor integral, e eu não tinha grana. Aí veio a resposta, ele me procurou, ele falou assim, olha, nós conseguimos uma bolsa de $250 para você por semestre, de livro. Uma bolsa de livro. Eu falei, pode ser qualquer coisa, não importa o que é, qual é a bolsa. Mas desde que eu me qualifique para o programa lá. E aí foi automático, eu não fiz nada. Ele só falou isso para mim, automaticamente a universidade lá fez todo o trâmite e eu recebi, né, o negócio que eu tinha que pagar já com valor de residente. E aí aparecia no meu registro da universidade como residente do estado da Flórida. Então foi assim que eu consegui a bolsa, consegui, né, pagar como residente. Wesley, eu vou só te interromper aqui rapidinho, a gente está bem avançado, já está 43 minutos. Eu queria que você terminasse aí o seu pensamento e depois a gente ia falar um pouco sobre como é que você conseguiu trabalho. A gente sabe que trabalho também e estudo lá não é uma coisa tão simples, mas você trabalhou tal. Conta essa parte também depois, rapidinho. Tá, então basicamente foi isso, né? Então foi dessa maneira que eu consegui a bolsa,
por um semestre... Bom, eu vou falar do trabalho agora. Então, como é que foi a questão de trabalho, né? Eu, por conta de estudo, por conta dos horários de estudo, não tinha muita opção, legalmente também não, né? Então, assim, eu não podia fazer muita coisa como estudante. Então, assim, eu consegui alguns contatos com brasileiros lá que me ajudaram com o trabalho em construção, né? Então, mas não era uma coisa rotineira, né? Era uma coisa de todo dia por conta dos estudos e também porque o cara, a pessoa que me arrumou esse serviço, ele já tinha outras pessoas que ajudavam ele. E afinal de contas, eu, como pedreiro, sou assim, ó, um fenômeno. Então, assim, o cara me ajudava, ele me contratou para me ajudar, porque eu só carregava as coisas para ele lá, tal. Piso, na verdade, ele trabalhava só com piso. E aí, então, eu consegui, né, ia me virando aqui, uns trocadinhos ali, uns trocadinhos ali. Conheci uma família de estudantes de João Pessoa que me ajudaram bastante também nesse sentido. E aí, então, assim, foi passando o tempo, eu consegui um trabalho na universidade para trabalhar na livraria, né, no bookstore. Então eu trabalhava, mas era periódico, né? Era sazonal, porque era quando ia começar o semestre letivo, que eu ajudava, os alunos chegavam com a lista de livros que eles precisavam e eu montava os kits de livros para eles, né? Então esse era meu trabalho lá. Então fui trabalhando lá também, acabei ficando um tempo maior, porque acabou a temporada, mas eu fiquei poucas semanas a mais. Eu consegui também uma família que eu conheci de Campinas, né? Eles eram de uma igreja que a gente se conheceu lá, apesar de não frequentar a mesma igreja, mas a gente acabou se conhecendo lá, nessa igreja brasileira. E ele trabalhava com limpeza. E ele me arrumou um bico lá todas as noites, que eu trabalhei por 9 meses fazendo isso, que era recolher lixo de um prédio comercial, né? Tinha as pessoas que limpavam os andares e aí eles colocavam lixo no elevador de serviço e eu recolhia esse lixo. Então era esse trabalho que eu fazia lá durante 9 meses, estudando, né? Nesse período todo, durante os estudos. E depois, também, quando eu cheguei no meu segundo semestre, eu consegui um trabalho acadêmico lá, que eu fui teacher assistant, né? E aí consegui esse trabalho, e esse trabalho me eximiu de pagar tuition. Eu só pagava, então nesse segundo semestre eu estudei completamente de graça não, porque eu pagava FIIs, mas não tinha nem comparação, eu acabei pagando acho que $400 no semestre. Então, né, através, eu consegui trabalhar. Uma coisa interessante, que eu quero voltar um pouquinho, assim, bem rapidinho, que eu falei, né, que eu fui apresentado para esse coordenador do curso de música, que foi quando eu contei minha história, e foi ele que me deu essa bolsa. Bom, minhas filhas estudavam numa escola de elementary. Por um acaso, a esposa dele era professora e fazia um dos clubes, né, das atividades extracurriculares, com a minha filha mais velha. Então a gente acabou se conhecendo a família, assim, né? Uma outra coincidência é que a gente acabou procurando igreja para ir e achamos uma igreja americana mais próxima da nossa casa. Quem estava nessa igreja? Esse cara de novo e a esposa dele, que era professora das minhas filhas. Foi professora da minha filha mais velha. E trabalhava com o ministério infantil na igreja. Então a gente acabou se aproximando. Então ele acabou conhecendo um pouco mais da minha condição e foi ele que me deu essa oportunidade de ser teacher assistant e aí eu não pagar. Né? Então foi nessas coisas que eu consegui trabalho até que eu terminei. Eu acabei correndo com o curso, fiz mais rápido do que deveria fazer, né? Eles aceitaram um monte de coisa lá.
Eu fiz a parte da minha pesquisa, né, de trabalho de conclusão de curso lá, e aí eu fui para a parte do OPT, que era a permissão de trabalho, aí a coisa melhorou, aí foi uma mudança grande, mas na questão de trabalho, assim, para eu sobreviver enquanto estudante, era esses biquinhos de pedreiro que aparecia lá, né, de trabalhar com piso, essa limpeza que eu fazia todo dia à noite lá, essas coisas que eu fazia na biblioteca, na livraria da faculdade, então foi nessa que a gente foi juntando um dinheirinho lá. Cara, assim, ouvindo a tua história, assim, dá pra você ver claramente que não é algo assim, você não previa nada disso, né? As coisas acontecem muito depois que você chega no local. Sim. E como é que foi, assim, pra você, então, perceber que se você não corresse atrás, as coisas também não iam andar? Como é que foi essa parte aí? Bom, eu sempre fui muito carudo, assim, né? De chegar e ver, meu negócio tá pegando, eu não vou ficar aqui, né? Eu vou atrás do negócio. Então, eu nunca tive muito problema com isso. Mas, assim, muita coisa só acontece depois que você está no lugar. E a questão de conexões. Eu acho que essa questão, para mim, no meu caso, foi o que fez o negócio andar aí, entendeu? Assim, conhecendo pessoas, uma pessoa que indicava outra, uma pessoa que indicava determinado lugar, pessoas que me ajudavam, pessoas que falavam assim, ó, vem aqui, vai lá, esse aqui pode te ajudar. Então, assim, essa questão de fazendo as conexões. Se eu ficasse meio isolado, porque, na verdade, eu até... quando a gente pensou em ir para Tampa, eu falei assim, a Tampa é bom que não tem muito brasileiro, tô a fim de ficar meio longe de brasileiro. Tem realmente bastante brasileiro, não dá para comparar com Orlando, por exemplo, mas é um Peraí, deu uma grupo... cortada aí, repete, não dá pra comparar com o quê? Com Orlando, por exemplo, né, a Ah, quantidade de brasileiros que tem em Miami, em Tampa, com Orlando, ou até mesmo Miami, né, ali Pompano Beach, aquele pedaço isso. todo. Mas tem uma comunidade brasileira. E, por fim, foi assim, esses brasileiros, parte deles, que me ajudaram na questão da estabilidade financeira aí. Né? É, Os americanos também me ajudaram bastante, mas num outro sentido, no sentido de encaminhamento, sabe? Na indicação, da questão de depois que eu consegui obter aonde eu fui trabalhar, então, o trabalho na universidade, isso foi tudo através de americanos, mas eles agiam de forma diferente dos brasileiros. isso. É interessante que às vezes o aluno vem e ele não quer, né, fazer parte da comunidade brasileira que está estabelecida já e tem pessoas que têm muitas conexões e tem muita forma de ajudar. Eu entendo até a questão do idioma, tal, porque muita gente não quer ficar conversando em português, quer, né, a história da imersão na cultura americana, whatever que isso significa aí, mas tem muita gente que perde às vezes oportunidades de criar essas oportunidades de criar conexões com pessoas que podem ajudar de alguma forma lá na frente. Às vezes não é nem naquele momento, mas é em alguma coisa, e até mesmo pode ser também, inclusive, relativo à própria caminhada acadêmica, né? Por exemplo, se eu não, no meu caso particularmente, se eu não criasse um certo vínculo com a comunidade brasileira, eu não teria como pesquisar, né, nas igrejas brasileiras, que foi o que eu fiz lá no sul da Flórida. Mas, e também, assim, as primeiras ajudas, no meu caso em particular, também vieram dos brasileiros das igrejas lá de Tampa. Então, é bem importante que os brasileiros que queiram ir não tenham esse preconceito ou essa, né, assim, de não querer conhecer ou ter algum relacionamento com brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Sim, essa foi uma lição que eu aprendi, assim, né? De que eu tinha posso até chamar de uma parte de preconceito,
né, de me achar superior, porque eu estava indo fazer mestrado, e o cara que estava lá para pegar lixo e quebrar pedra. E no fim eu fui quebrar pedra e pegar lixo, fazendo mestrado. Então, assim, as coisas que a vida nos ensina, né? Nunca tive problema em fazer isso, mas foi uma lição que eu aprendi. Falei assim, ó, são essas pessoas que, a princípio, eu evitava, né? Não evitava a pessoa, mas evitava a comunidade, o convívio com o brasileiro. Foram essas pessoas que me fizeram me assentar no local, né? Me deram a possibilidade de eu me estabelecer ali e depois, mesmo ainda com dificuldade, mas já estabelecido, de eu conseguir olhar para frente e ver as coisas caminhando. Você falou do OPT, né? Que é OPT. Rapidamente, a gente tem ainda uns 5 a 10 minutos. Fala como é que é isso, o que é que significa, como é que foi isso para você e fala também se você trabalhou com Uber. Ah, então, eu esqueci, mas calma, eu preciso voltar no PT. O PT, ele eu esqueci exatamente o que a sigla significa. Optional Practicum Training. Isso daí. Então, aí, esse OPT, ele me dava uma permissão de trabalho. Não era um visto de trabalho, era uma permissão. Então, com essa permissão, e eu já tinha Social Security, porque eu fui trabalhar na universidade. Então, para trabalhar na universidade, precisava ter o Social Security, que é aquele que não vale para trabalho, sem permissão, mas eu tinha um número, né? Eu tinha o registro. E aí, então, esse OPT eu poderia fazer aplicação depois de o curso concluído. Então, assim que eu concluí o curso, ou já estava no período final, né, para a conclusão do curso, eu dei entrada no OPT, que era um documento emitido pela universidade e também, né, mas com autorização da para que eu pudesse trabalhar. E aí, depois que eu consegui... Deu uma cortada. Autorização de quem? Eu consegui... Essa é uma autorização do governo, né? Governo, ok. Para eu poder trabalhar. Então, eu tinha autorização legal para poder trabalhar. E aí, então... Dentro da sua área e por um ano, não é isso? É bom deixar dentro da minha área por um ano. Por um ano, ok. Por um ano. Então, assim, como minha área era educação musical, eu consegui um emprego através de uma pessoa que me ajudou também, da igreja que eu frequentava, mas já americano, não brasileiro. Essa pessoa falou assim, olha, tem uma vaga de professor de música na escola onde eu trabalho. E aí eu fui lá, fiz a entrevista e aí acabei sendo escolhido, né? Passei no processo. Então fui trabalhar como professor de música numa escola pública, numa escola de ensino fundamental, da Elementary School, lá perto da minha casa. Perto assim, né? Era meio longinho, mas enfim. E então eu consegui esse emprego. Então eu pude começar a trabalhar. Mas foi engraçado porque eu tive 2 semestres, eu trabalhei 1 ano. No primeiro semestre que eu estava trabalhando, eu já atuando na minha área de formação, aí já tendo um salário, né, já tendo uma coisa mais estabelecida, eu ainda tinha um monte de coisa que ficou para trás lá, financeira, que eu precisava resolver. E aí, então aí eu fiz 2 coisas. Eu trabalhei no Pizza Hut um tempo. E aí, assim, na primeira, foi engraçado que eu trabalhei pouco tempo, trabalhei acho que umas 3 semanas lá no Pizza Hut, mas fazendo delivery, né? E aí o povo lá tem mania de dar gorjeta e tal, então eu tava mó empolgado com o negócio, que saiu um dinheirinho bom, mas aí depois eu vi que os caras começavam a me mandar para umas entregas muito longe, assim, eu falei, não, os caras estão me explorando, estou gastando mais dinheiro para trabalhar do que eu recebo e tal, e aí acabei entrando no Uber. Fiz um tempo de Uber também, para ajudar a estabelecer a minha vida financeira. Foi legal, eu gostei da experiência assim, né, de Uber. Assim, só trabalhava de fim de semana, porque eu trabalhava durante a semana, tal. Fim de semana, sexta-feira à noite, eu fazia
fazer o pessoal indo para as baladas, assim, né? Fiz uma vez só os caras voltando da balada para nunca mais também, os caras bêbados que não conseguiam nem descer do carro, tá? Então eu tive essa experiência também que foi legal. Mas então o OPT, esse documento, me deu a permissão para eu poder atuar na minha área, né? Isso foi também uma mudança muito grande. A gente está partindo para o fim agora, Wesley. Eu queria te perguntar o que é que você faria diferente se você fosse agora, depois dessa experiência que você adquiriu aí nesses anos, e olhando para trás, você podendo repetir novamente, queira para um doutorado, ou queira, né, vamos dizer que você tivesse que fazer isso tudo pela primeira vez, o que é que você, com esse conhecimento que você adquiriu e essa experiência, o que é que você faria diferente se você fosse tirar o visto hoje para ir para os Estados Unidos ser estudante? Bom, uma das primeiras coisas assim, que eu acho que a gente falhou aqui foi contar, a parte financeira, foi contar com talvez aconteça, o que não aconteceu. Então, você ir com a garantia, ir com as coisas garantidas, sabendo que você tem exatamente aquilo que você precisa. A segunda coisa que eu fiz, né, assim, que eu falei já, que eu me arrependo, é de ter um pouco meio que ter olhado com certo preconceito para a comunidade brasileira, porque foi essa comunidade que me ajudou naquele primeiro momento. E, assim, não ter medo de ir atrás das coisas, de falar com as pessoas, né? Uma das coisas que eu me surpreendi aí, na USF, foi que só o departamento de música tinha 2.000 alunos. Então é gigante o negócio, né? E aí, se eu cheguei, assim, eu falei, pô, 2.000, eu sou mais um. Os caras não estão nem aí para mim. Sabe? Se eu chegar e falar que não dá, não tem como, eles vão falar, tá bom, então pega suas coisas e vai embora. Mas não, eles me trataram ali como único, né? Como um caso único. E foram até o final, até resolver. E a resolução não foi boa, mas eles falam assim, não, manda embora, mais um só. Então, essa questão de às vezes a gente acha, né, eu poderia achar que, não vou falar, não vou perguntar, tenho vergonha, ou eu sou mais um só aqui, no meio esse mundaréu de alunos, né, quem vai para a faculdade grande, mesmo as universidades, as faculdades pequenas também, eu acho que, imagino que deva ser do mesmo jeito, mas eu não tive vergonha de perguntar, de ir atrás de falar, então essa foi uma coisa boa, assim, que eu acho que eu acertei, né, e acho que é um conselho que eu dou para que não adianta você estar aí e querer ficar muito, não, vou me virar sozinho, tal. Não dá. Se virar sozinho não rola muito, não. Você precisa de ajuda, né? Às vezes de pessoas que você conhece, às vezes de pessoas que você não conhece, mas de alguma forma você precisa dessa ajuda que não é só sua, né? Não, você sozinho não consegue. Muito bem. Então é isso. Eu acho que a gente chegou na uma hora de bate-papo. O tempo voa quando a gente está falando de uma coisa interessante. Eu queria agradecer, Wesley, por você ter aceitado o meu convite. E eu quero deixar que você agora faça uma sugestão. Eu quero que você sugira alguma coisa para quem está assistindo, quem está ouvindo. Pode ser um livro, um aplicativo, pode ser um filme, um documentário. O que você quiser sugerir, deixe sua sugestão aí para quem estiver ouvindo ou assistindo. Bom, eu gosto muito de música, né? Obviamente, e essa é a minha profissão, é o que eu faço. E eu gosto muito de documentários a respeito de música. E Netflix tem vários, assim, né? Tem um do Quincy Jones que é muito bom. Tem um da Nina Simone também que é muito bom. Então, assim, eu deixo isso como sugestão para quem quiser assistir.
eu acho que são coisas bem interessantes. Até para a gente, Quincy Jones a gente não conhece muito, mas é o cara que teve muito tempo por trás de Michael Jackson, de Frank Sinatra, então tem muita história legal ali que é muito interessante a gente conhecer. Então é só um pequeno... Ótimo. Obrigadão, Wesley. Obrigado mesmo, mais uma vez, por ter aceitado. Obrigado por ter compartilhado a sua experiência, a sua história. E para quem está assistindo, para quem está ouvindo, muito obrigado pela audiência. E a gente se encontra no próximo episódio aqui no Conexão.edu. Um grande abraço e tchau a todos. Obrigado mais uma vez ao Wesley Penteado por participar deste episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nossos canais. Estamos no YouTube e também no Spotify. Compartilhe esse episódio com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Nosso endereço no Instagram é @conexão.edu, tudo por escrito. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.